Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus, estamos aqui, meus irmãos, para continuarmos então o nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos para os capítulos 5 e 6 do Evangelho segundo São Marcos, para dar continuidade aí no nosso caminho com a Bíblia, né? Então vamos perseverar, viu? Você que talvez, me deu um desânimo, nossa, eu não estou conseguindo, eu não faço todos os dias. Vamos fazer todos os dias. Encontre aí um horário, encontre aí um local sossegado na sua casa, o melhor momento para você fazer e faça seu diário espiritual. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós te pedimos, Espírito Santo, que tu possas nos ajudar, que tu possas nos iluminar, Espírito Santo, preencher todo o nosso ser. Que tu possas iluminar os olhos da nossa alma, nosso coração, para que nós possamos nos aprofundar na palavra de Deus. Pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Então, nós no capítulo 5 aqui, no início do capítulo 5, a gente já vai ver o possesso de Genezaré. Jesus, como a gente viu ontem, ele tinha atravessado o lago, né? O lago de Tiberíades, e do outro lado, então ele já estava num território pagão. E nesse território existia lá em Genezaré um possesso. Só que a condição desse possesso, ela era muito ruim, né? A gente vai ver aqui que ele vivia no cemitério, né? Olha a situação dele. A situação dele era muito difícil. Ele vivia no cemitério, já tinham tentado prendê-lo várias vezes, né? Com cadeias, e ele não se deixava prender, ele arrebentava as cadeias, né? Ele era muito forte. Era ali uma situação deplorável, né? Que esse rapaz estava. Aqui no versículo 5 vem dizer que sempre, de dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras, né? Pensa na condição, né, dele. Passava dia e noite andando pelos sepulcros e os montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, quando ele viu Jesus, ele automaticamente correu e se prostrou diante de Jesus. Vem dizer aqui a palavra que Jesus dizia: Espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus já estava ali, já visualizou aquele homem, e Jesus já orou para aquele homem, né? Jesus já expulsou, já estava expulsando ali o demônio dele. Ele veio, se prostrou diante de Jesus, e o demônio foi e disse: Que queres de mim, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então Jesus dizia: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então aquele rapaz, ele estava possesso de uma legião de demônios. Por isso a situação dele era tão deplorável, né? Uma legião de demônios estava ali nele, né? Agindo como possessão. E então Jesus continua. Ele falou: Legião é meu nome, né, os demônios, e pediram-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. E aí a gente vê então que eles são enviados ali para uma manada de porcos, né, dentro de todo esse contexto aí. Então o homem fica liberto. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores, versículo 14. Então saíram para ver o que tinha acontecido. Quando a população viu o que aconteceu, viu que o possesso estava lá sentado, calminho, né, perto de Jesus,
Quando ele viu eles viram que aquele homem tinha sido possuído de uma legião, tinha ficado liberto, e que Jesus tinha mandado para a manada de porcos, os porcos tinham se lançado na água e tinham se afogado. Eles pediram a Jesus que se afastasse deles, que se retirasse, né? Parece contraditório, meu Deus, que esse povo está mandando Jesus embora? Não, Jesus, fica aqui, que as coisas que tu fazes são maravilhosas, mas não, mandaram Jesus embora, né? Começaram então, no 17, a rogar-lhe que se retirasse da região. No versículo 18, quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão para acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Foi-se ele, começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Então a gente vê aqui que ele começa a cumprir um chamado missionário dentro da região dele, né? Jesus não permite que ele vá com ele, mas Jesus diz que é para ele evangelizar a casa dele. Jesus disse que é para ele evangelizar a região, não é? Então, muitas vezes, nós vimos aqui, né, no início do evangelho, Jesus dizendo, vem e segue-me, aqueles que foram chamados para acompanhá-lo, para estar com ele, né, para largar tudo. Esse homem não foi convidado a Jesus e nem foi permitido porque ele queria largar tudo, largar a casa, largar a família para o seguimento de Jesus, né? Então aqui a gente pode se colocar também como aqueles que não recebem esse chamado a um seguimento de Jesus dessa forma, largando, né, o trabalho, largando a família, né? Mas não é menos importante essa missão, contanto que essa missão seja cumprida fielmente. Que a gente evangelize onde nós estamos, né? É importante a gente saber disso, é importante a gente entender isso, porque o evangelho, ele precisa ir além, o evangelho precisa chegar a tantos corações, da nossa casa, da nossa família, do nosso convívio, do lugar onde nós vivemos, do lugar onde nós moramos, né? E aí vem então o relato da filha de Jairo e a mulher doente. É interessante que Jairo, ele era chefe da sinagoga, ele era um dos chefes da sinagoga, né? Então ele era um líder religioso dos judeus. Mas, ao contrário de muitos outros que não estavam aceitando Jesus, ao contrário de muitos outros que não estavam aderindo à pessoa de Jesus, que não queriam Jesus por perto das autoridades judaicas, Jairo não. Jairo reconhece que Jesus é capaz de curar a sua filha. Jairo se reconhece dependente de Jesus, ele precisa da ajuda de Jesus. Então, ele não se coloca acima de Jesus como tantos outros se colocaram, mas ele se abaixa e ele vai pedir, né? Ele vai clamar, ele vai suplicar a Jesus que cure a sua filha. Então ele falou, vem, põe-lhe as mãos, minha filhinha está nas últimas, vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Ele acreditava em Jesus, né? E Jesus foi com ele. Na hora que Jesus saiu para ir com ele, entra em cena uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, né? A hemorroísa. Já tinha 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. Nós sabemos que para o povo judeu, um fluxo de sangue era impureza. A mulher, no tempo da menstruação, ela estava impura. Uma mulher que tinha 12 anos, um fluxo de sangue, há 12 anos ela era considerada impura. Ela já tinha procurado médico, já tinha gastado tudo que ela tinha, nada adiantava. E ela pensou consigo, olha a fé dela também. Se eu me aproximar dele, tocar, nem que seja na orla do manto dele, mesmo sem que ele perceba, eu ficarei curada. E assim aconteceu. Ela foi ali despistadamente, porque ela não poderia estar no meio da multidão, porque ninguém poderia encostar nela, que ela era impura. Era a mentalidade dos judeus. Então, ela foi assim mesmo, de forma ali oculta, né? Passou no meio daquela multidão sem ser percebida, tocou a orla do manto de Jesus. Aí, tocando a orla do manto de Jesus, Jesus diz, alguém me tocou. Jesus diz, quem me tocou? Os discípulos, Senhor, a multidão te comprime. E o Senhor está perguntando, quem me tocou? E Jesus diz, e ele foi então olhando ao redor para ver quem fez. No versículo 33 diz assim, ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse, filha, a tua fé
te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Que maravilha, né? Olha só, então Jesus vem dizer para ela, vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? É interessante que lá no versículo 30, Jesus vem dizer que ele percebeu que saiu dele uma força. Ela tocou, e como que ele percebeu que alguém tinha tocado nele? Ele percebeu que saiu nele uma força. A fé daquela mulher, digamos assim, arrancou de Jesus a cura. E percebendo que saía dele uma força, que saía dele ali essa graça da cura, de curar aquela mulher, mesmo sem ele ter premeditado aquilo, não foi ele que se aproximou da mulher, a mulher se aproximou dele, né? E aí, saindo daquela força, ele, quem me tocou? E a mulher, então, se revela, né? No meio da multidão, fui eu, Senhor. E ela realmente é curada. E aí, enquanto ele ainda falava com a mulher, volta mais uma vez a cena aqui, a realidade da filha de Jairo. Porque chegou alguém da casa dele, né? Da casa de Jairo, e disse, a tua filha morreu. Meu Jesus, né? Para quem incomodas ainda o mestre? Interessante, olha. Chamam Jesus, mesmo o empregado, né? Mesmo alguém lá da casa de Jairo chega e ele diz, para que ainda incomodas o mestre? Então Jesus já era reconhecido por eles ali como o mestre. E Jesus então diz, não temas, crê somente. E ele vai até a casa daquele homem e ele leva consigo somente Pedro, Tiago e João. Aí começa a entrar já em cena essa realidade desses 3 mais próximos de Jesus. Dos 12 apóstolos que eram próximos de Jesus, existiam 3 mais próximos a quem Jesus revelou, se revelou de uma forma ainda mais particular. Como no caso da transfiguração, ele levou Pedro, Tiago e João. Quando lá na agonia, né, no Horto das Oliveiras, Pedro, Tiago e João. Então, em alguns momentos, ele retirava dos 12 esses 3, né, de uma forma especial. E aqui ele faz isso. Ele deixa que vá com ele somente Pedro, Tiago e João. E ele entra na casa de Jairo, o chefe da sinagoga, segura a mão da menina e diz, Talita cum, né, menina, levanta-te. Ordeno-te, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar. Ela tinha morrido. Então, ele traz a menina de novo à vida. Ela tinha 12 anos. Ficou todo mundo assombrado com aquilo que estava acontecendo ali. Ele ordenou-lhe severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Então, 2 milagres maravilhosos são relatados aqui, né? Lá no capítulo 6, vem dizer, depois ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Então a gente vê que o tempo inteiro Marcos vai falando que Jesus se põe a ensinar. Jesus se põe a ensinar. Então essa pregação de Jesus, ela é muito latente no Evangelho segundo São Marcos. Jesus que prega, o ministério de Jesus de pregar, o ministério de Jesus de ensinar. Só que aqui ele estava na pátria dele. E aí na pátria dele disseram assim, não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Ele não é lá, nós não estamos aqui, não conhecemos parentes dele aqui? Então, quem que é esse aí que está chegando assim, cheio de si? Está achando que a gente não conhece? A gente conhece, a gente sabe quem ele é, né? Então, eles não acreditaram em Jesus. Nós sabemos, ele é um como nós, ele é qualquer um, né? Nós sabemos quem que é a mãe dele, sabemos quem que são os parentes dele, mas Jesus disse-lhes, um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum, curou apenas alguns enfermos impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles e ensinando percorria as aldeias circunvizinhas. Gente, eles poderiam ter aproveitado, né? Eles viram aquele menino crescer, eles sabiam quem eles eram, mas se eles tivessem acreditado em Jesus, mas o lugar onde Jesus pôde fazer menos milagres foi justamente no lugar onde o viram crescer, né? Não acreditaram que ele era capaz de fazer. E ele, inclusive, se admirou da forma que eles foram incrédulos, né? Entramos aqui na missão dos 12 apóstolos. Jesus, então, a partir do versículo 7 do capítulo 6, ele envia de 2 a 2 os apóstolos, dando poder sobre os espíritos imundos. E aí ele faz dá aquelas instruções para eles, que inclusive nós sabemos que dentro dessa passagem aqui, né, que também é narrada nos outros 2 evangelhos, Mateus e Lucas, que está também o chamado de São Francisco de Assis, né? Essa palavra mexia com São Francisco de Assis, ordenou-lhes que não
levassem coisa alguma para o caminho, mas somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado unicamente sandálias, e que não se revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Eles partiram, pregaram a penitência, expeliram numerosos demônios, ungiram com o óleo a muitos enfermos e os curavam. Quando vem dizer que ungiram com óleo, a gente pode ir lá em Tiago 5, 14 e seguintes, que vem falar da unção dos enfermos, né? Que hoje é um sacramento da igreja, né? A unção dos enfermos. Aí vem relatar, então, a partir do versículo 14 aí, a execução de João Batista, porque vem dizer que as pessoas estavam achando que era João Batista que tinha ressuscitado. Quem é esse que faz milagres? Ah, não, esse é João Batista. Inclusive Herodes achou que ele era João Batista. Falou, esse é João Batista que eu mandei decapitar, né? E aqui vem falar o que aconteceu para que João Batista fosse decapitado, né? Herodes, então, tinha tomado para si a mulher do seu irmão Filipe, né? Herodíades. E João já tinha falado com ele, olha, não te é permitido tomar a mulher do seu irmão. Não te é permitido ficar com ela. Ela é do seu irmão, meu filho. Desconfia, né? E aí, isso aí incomodou Herodíades, né? Herodíades, vem esse aí falando, né? Eu tô aqui com o rei, deixa que encontrei um lugar à sombra aqui. E então, ela manda a filha dela dançar, né? E a filha dela dança e agrada todo mundo. Herodes, né? Já devia ali estar alto, se agradou também, falou, me pede o que você quiser, que seja metade do meu reino eu te darei. A menina pergunta para a mãe o que ela deve pedir. A mãe fala, peça a cabeça de João Batista num prato. Decapitam, então, João Batista, embora Herodes ele gostasse de ouvir João Batista, mas ali ele já tinha se comprometido no meio daquelas pessoas que estavam ali, manda decapitar e assim João morre, né? Então, dentro desse contexto aqui, João já havia morrido. O evangelho vai narrar como isso aconteceu. Trouxeram, então, a cabeça de João Batista num prato e deram à moça que a entregou à sua mãe. No versículo 29 vem dizer, ouvindo isso, seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram num sepulcro. Aí a gente entra na realidade da multiplicação dos pães, né? Jesus queria descansar, Jesus estava cansado. Todos os lugares onde Jesus ia, tinha uma multidão. Jesus não tinha tempo para comer, Jesus não tinha tempo para fazer nada, né? Jesus atendia o dia inteiro a multidão. Então ele resolve ir para um lugar afastado com os apóstolos. E aí descobriram para onde Jesus ia e foram. Jesus foi, né, com um barco, né, através de um barco, foi pelo lago para um lugar à parte. Eles descobriram para onde Jesus ia, foram a pé enquanto chegaram lá antes de Jesus. E quando Jesus desce, está lá a multidão. Jesus tem compaixão da multidão. Aquela multidão estava sedenta, por isso ela estava perseguindo Jesus. E Jesus vem dizer, elas eram como ovelhas que não têm pastor. E aí Jesus se compadeceu daquela multidão. Em determinado momento, então, chegam os discípulos e falam, olha, mestre, o dia está acabando e está todo mundo com fome, nós estamos aqui longe, não tem lugar nenhum, estamos num lugar afastado, não tem lugar nenhum para comprar nada para comer, como é que a gente vai fazer com esse povo? Despede esse povo, Jesus. Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Aquela passagem tão conhecida de nós, todos, onde os 5 pães e 2 peixes ali são multiplicados. Jesus toma ali os 5 pães, os 2 peixes, e ele então abençoa, né? E parte e distribui. E fala com os discípulos então para que seja distribuído entre o povo. 5.000 homens, né? 5.000 homens naquele lugar. E aí sobra então, depois de todo mundo comer até ficar farto, sobram 12 cestos cheios. 12 aqui que nos remete às 12 tribos, né? 12 que é um número bíblico aí. E então Jesus obriga os discípulos a subirem na barca, vai dizer isso lá no versículo 45. E ele mesmo foi despedir a multidão. Então os discípulos subiram na barca, foram embora enquanto ele despedia a multidão. Versículo 46. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. Chama muita atenção isso, né?
o Evangelho vem narrar várias vezes que Jesus se retira e vai ao monte para orar. Na grande maioria das vezes, se não todas, ele vai de madrugada, mesmo porque era o único tempo que ele tinha sossego, né? E ele se colocava para orar. Se Jesus precisava orar ao Pai, imagina eu e você. Né? A gente tem que pensar que o Senhor nos dê a graça de uma vida mais intensa de oração, que se Jesus se colocava para orar, quanto mais nós devemos fazer isso. À noite achava-se a barca no meio do lago e ele a sós em terra. Quando ele viu que eles estavam se fatigando porque o vento era contrário, ele foi ter com eles, andando por cima do mar. Eles acharam então que fosse um fantasma, começaram a gritar. Eles se assustaram muito e Jesus disse: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. Ele subiu na barca junto deles e o vento cessou. Todos se achavam tomados de extremo pavor, pois não tinham ainda compreendido o caso dos pães, e os seus corações estavam insensíveis. Os estudiosos vêm nos dizer assim, nos ensinar, que essa passagem, quando ela vem dizer, mostra a multiplicação dos pães e dos peixes, e automaticamente, logo depois ali, Jesus foi orar na madrugada, e na madrugada mesmo acontece ali, o vento é contrário, eles estão ali se fatigando, e Jesus vem andando sobre as águas. Então os estudiosos dizem assim, que existe uma íntima relação entre essas duas passagens para nos mostrar o mistério eucarístico, para nos preparar para aquilo que Jesus faria na última ceia, para nos preparar para entender o mistério da Eucaristia, que muitos não entendem ainda hoje, acham assim, estou comendo pão com Jesus, né? Não, Jesus é o pão da vida. Ele mesmo vem dizer isso, nós estudamos isso lá no Evangelho segundo São João. Então, para dizer o quê? Que lá na multiplicação dos pães, ele mostrou que dos pães e dos peixes, ele mostrou que ele tinha poder sobre a matéria. Não é verdade? Tanto ele tinha poder sobre a matéria que ele conseguiu multiplicar de uma forma grandiosa aqueles pães e aqueles peixes. Ele tinha total poder sobre a matéria. E aqui, andando sobre as águas, ele mostra que ele tem total poder sobre o seu corpo. Então, para ele fazer do seu corpo, para ele fazer da sua carne, para ele fazer de si a presença real na Eucaristia, no pão, ele tinha total poder para fazer isso. Porque ele tinha poder sobre o pão e ele tinha poder sobre o seu corpo. Então, na última ceia ele diz, isto é o meu corpo, quando ele fala do pão. Então, já é aqui uma preparação mesmo para essa realidade, para que nós entendamos que Jesus pode, que ele é Deus e ele pode fazer isso. Tanto que fez, e hoje, em cada Santa Missa, onde o pão é consagrado, ali está a presença de Jesus. Navegaram então para o outro lado, versículo 53, e chegaram à região de Genezaré. Mais uma vez eles foram para Genezaré, onde aportaram. Assim que saíram da barca, o povo o reconheceu, porque já tinha andado por lá. Percorrendo toda aquela região, começaram a levar para ele em leitos alguns que padeciam de algum mal. Os que padeciam de algum mal para o lugar onde ouviu dizer que ele se encontrava. Então começaram a levar para ele os enfermos, né? E punham os enfermos na rua e pediu-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla das suas vestes. E todos que tocavam Jesus ficavam curados, né? É interessante que o povo de Genezaré tinha expulsado ele, guria mesmo, vocês lembram, né? Do possesso lá. E agora ele chega, mas aí muitos começaram a acreditar. Eu creio que aquele rapaz já começou a pregar ali, e até pela pregação dele as pessoas começaram a acreditar. E ali quando Jesus volta para aquela região, apresentam para eles os doentes, e os doentes acreditavam, se eu tocar na orla do manto dele, assim como hemorroísa, eu ficarei curado. E assim acontecia, todo mundo que tocava Jesus ficava curado. Toquemos Jesus, gente, com a nossa fé. Nós pedimos, Senhor, a graça da cura, Senhor, para todos aqueles que estão enfermos nesse momento, todos aqueles, Senhor, pelos quais nós oramos, todos aqueles, Senhor, que acompanham também esse vídeo, que possam, Senhor, ser tocados por Ti. Nós oramos, Senhor, nós apresentamos os nossos familiares, Senhor, aqueles que nós amamos, Senhor. Te pedimos que Tu possas tocá-los nesse dia, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder, Senhor. Bendito, louvado e adorado seja o nosso grande Deus e Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.